Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério. Codemeu é latim, significa-se código meu, que será o nosso código. E aqui terminamos o nosso programa, que foi utilizado para ser utilizado um pronto atendimento, de um pronto-socorro fictício, para registrar os acontecimentos com os pacientes, as ocorrências, digamos assim. Eu não trabalho no setor de saúde, eu não sei como eles chamam, se é ocorrência ou se é próprio prontuário, eu não sei como eles falam. Vou utilizar aqui prontuário. Aqui são as bibliotecas utilizadas, stdio.h, stdlib.h. stdlib eu utilizo mais para o pause, né? Eu utilizo bastante. A stdio, que é a entrada e saída de informações. String.h eu utilizo algumas funções para comparação de strings. A conio.h eu utilizo o get. E o time.h eu vou utilizar strdate, uma função para pegar a data no sistema. Aqui a nossa estrutura. Verifiquem se está tudo correto, né, se não faltou nada. As nossas funções. Eu primeiro declaro as funções para depois utilizá-las durante o programa. Aqui a função para posicionamento de elementos na tela, para as bordas. E depois, para a composição do sistema, eu tenho a tela de login, menu, sair, incluir, localizar, alterar, listar, excluir, por fim, função relatório. Podem pausar a tela, né, para vocês verificarem se está tudo certo. A nossa função principal, ela só vai ter a função de tela de login e o menu. Tá? O system aqui eu utilizei para definir o tamanho da janela do nosso terminal. No caso, eu coloquei 80 colunas e 25 linhas para simular um monitor antigo. A nossa função go_xy, prestem bastante atenção para não digitar nada errado aqui, senão vocês não vão conseguir posicionar os elementos na tela. A nossa função bordas. Nossa função bordas aqui, eu utilizo uns for e uns números que da tabela ASCII, no caso para a gente utilizar para montar as nossas bordas. No caso que é a borda horizontal superior e a borda horizontal inferior. Depois aqui eu vou fazer os cantos. Canto superior esquerdo, direito, lado esquerdo, canto inferior esquerdo, canto inferior direito. Fechou a nossa função bordas. Tá? A nossa tela de login. Aqui eu salvo as informações na memória através de dois vetores de char. E aqui eu crio dois vetores aqui para receber as informações do usuário. Limpo a tela, chamo a função bordas. Aqui eu fiz a primeira cabeçalho, primeiro cabeçalho. Dei o nome aqui de tela de login. Vou passar aqui aos poucos para vocês compararem se teve algum erro. Lembrando que tudo isso aqui nós já digitamos, né? Aqui eu vou receber os dados do usuário e da senha. E vou utilizar a função strcspn para limpar o buffer para limpar o /n com fgets cria. Eu utilizei a função fgets para receber os dados do usuário, porque dessa forma eu respeito o tamanho da minha variável, tá? Do nosso vetor de char, para ele não passar do tamanho do vetor que eu criei, tá? Então tá aqui, no caso aqui, por exemplo, que não é vetor, deixa eu pegar aqui, não, é vetor, sim, tá aqui, ó. Não é variável. Mesma coisa aqui. E aí eu utilizo a strcmp, que é para comparar os dois vetores de login e login user e os dois vetores senha e senha user,
para ver se eles batem, se estão corretos. Se estiver correto, eu coloquei aqui igual a 0, que é true e true. E aí eu chego aqui para abrir o menu. Se não, eu volto para a tela de login. Aqui o nosso menu. Crio aqui uma variável do tipo char, opção, para receber o que o usuário vai digitar. Aqui são as opções. E aqui eu uso um switch, que é uma função muito utilizada para validar informações de menu. Eu recebo aqui através do get a opção desejada, e conforme o que a pessoa escolheu, eu vou chamar uma das funções criadas. E aqui o default é caso ele digite algum caractere que não é esperado. E aí eu não quebro o meu sistema. Eu vou voltar aqui. Vocês podem pausar aqui o vídeo, tá? Para identificar se está ok. O sair, função sair. Não tem muito segredo. System pause, depois exit 0. Tá? Limpar a tela, para limpar a tela. Não tem muito segredo. Função de incluir. Aqui a gente começa a mexer com o arquivo. Nosso cabeçalho. Eu abro com a instrução AB+, nosso arquivo, para incluir os dados no sistema. Aqui eu leio o primeiro registro, enquanto não chegar no final do arquivo. Se o prontuário for igual ao paciente.prontuário, não pode ter prontuário igual, né? Então aqui eu adiciono um valor aqui, mais um, aqui para o prontuário, e eu leio novamente. Eu faço isso aqui para que a gente não grave um prontuário com o mesmo número no registro. Então por isso que eu fiz essa opção aqui, né, de comparação. Aí eu saio do while, chegou no final do arquivo, não existe um prontuário igual aquele. Então eu vou aqui abrir esse formulário aqui para o usuário digitar as informações. strdate, eu uso essa função para pegar a data do sistema e incluir no nosso campo paciente.data da struct. E aí o paciente vai poder digitar os dados. Coloco paciente.status igual a A. E eu gravo a informação no arquivo. Aqui a função localizar. Passando aqui devagar para vocês verem. Localizar é muito parecido com o anterior que nós fizemos, né? Vou verificar se a variável encontrou está igual a 0 e não chegou no final do arquivo. Aqui, se ele encontrou, o paciente status vai ser igual a A, ele tem que estar como ativo, e o paciente prontuário foi igual a prontuário, eu vou apresentar as informações. Se não, ele lê novamente e vai voltar aqui nesse while. Até ele encontrar o prontuário e aí o variável fica 1. E aí eu saio desse laço. Se encontrou, foi igual a 0, prontuário não encontrado. Terminamos a nossa função. Agora a função alterar. Eu recebo a informação aqui do usuário. Lembrando a limpeza do buffer de teclado, quando se utiliza a função scuff. Aqui eu abro o arquivo. Mesma coisa, se encontrou foi igual a 0. Encontrou é igual a 0. Se encontrou foi igual a 0 e aqui eu recebo informação, né? E aqui eu atribuo a informação, encontrou igual a 0. E aqui eu comparo. Enquanto encontrou foi igual a 0 e não chegou no final do arquivo, mesma coisa. Abro, leio o primeiro registro
E aí compara se não chegou no final do arquivo. Se prontuário igual a paciente prontuário e paciente status for igual a A, encontrou vai ficar igual a 1, mostra as informações, inclua aqui as funções para incluir as informações no nosso struct, reposiciona o ponteiro do arquivo e grava a informação no nosso arquivo. Aí, dou a informação prontuário alterado com sucesso, termina a nossa função. A função listar. Aqui o cabeçalho eu estou passando porque ele é praticamente igual, tá? É só mudar aqui a informação e o posicionamento do título da tela, o resto tudo igual. Bastante atenção para a instrução de abertura do arquivo prontuário. Faça a leitura aqui. Enquanto não chegou no arquivo, se paciente status for igual a A, eu mostro a tela. E tem um contador, que eu comparo se é igual a 6, para mostrar só 6 vezes essa informação na tela. Se tiver informação a mais, vai para uma próxima tela. Se o contador for igual a 6, aí eu abro uma nova tela para apresentar as informações de registro. Vendo aqui? E faço uma leitura para o próximo registro. E aqui o contador recebe 1. Para ele não voltar, para ele recebe 1, para ele voltar aqui no laço. E aí eu faço a leitura. Contador igual a 6? Não. Então eu não vou vir aqui. Eu vou voltar aqui, nesse while. Fecho o arquivo. E aqui a função de excluir. Vocês podem comparar com o que nós digitamos, né? Aqui o scuff, fazer leitura de buffer, exclusão do buffer do teclado. Aqui é para excluir. Quando para excluir, a gente só tem que mudar o status de A para I. Faço o while, coloquei o while aqui. Se encontrou foi igual a 0 e não chegou no final do arquivo, faço uma leitura do primeiro registro, depois eu comparo. Se não chegou no final do arquivo, se o prontuário é igual ao paciente prontuário e o paciente status foi igual a A, aí eu vou mudar o valor da variável para 1. E aí eu saio do laço. E mostro as informações na tela para a pessoa ver se é aquela pessoa que ela quer excluir. Se encontrou foi igual a 1. Eu pergunto se ele deseja excluir o prontuário. Recebo a informação com GET. O sim pode ser letra maiúscula ou minúscula, por isso que eu utilizei dessa forma aqui a comparação. Reposiciono, uso o Fseek para reposicionar o ponteiro do arquivo no registro que eu quero. Mudo o status do paciente para E, que é aí que eu estou excluindo ele, que é uma exclusão lógica, e gravo a informação novamente no banco. Dou a informação de prontuário excluído, fecho o arquivo, e aqui chegamos na última função, que é de relatório. Na struct paciente, os dois ponteiros para arquivos, e aqui eu utilizo 2 ponteiros. Um ponteiro temporário para criar essa planilha relatório.csv, como no arquivo binário, na instrução, ele só W+, que é para criação do arquivo. Ele permite criação do arquivo e leitura. Só que toda vez que eu chamo W+, ele vai apagar o arquivo que está lá, criar um novo e escrever. Tá? É esperado, é isso que eu queria. É o W+. E é um arquivo do tipo CSV, não é binário. Por isso que não é WB, é só W. W+. Poderia ser WB+, se fosse trabalhar com arquivo binário. Como no arquivo binário, é W+. E aqui de baixo, vou abrir o nosso arquivo com a função RB, que é para leitura de arquivo binário.
e o nosso arquivo binário. Utilizo a função fputs para incluir essas informações na primeira linha do meu relatório CSV, então eu uso o fputs. No final, eu uso aqui o ponteiro temp. E aí eu vou incluir essas informações aqui no nosso relatório CSV. Depois eu vou ler o meu prontuário.dat, leio o primeiro registro, enquanto chegar no final do arquivo, vou salvar de forma formatada com fprintf, aí eu chamo meu ponteiro temporário e incluo essas informações aqui e elas serão gravadas no meu relatório CSV. E aí eu faço uma leitura do próximo registro do meu arquivo binário. Volto para o laço enquanto não chegar no final do meu registro do arquivo binário. Ele vai salvando, vai imprimindo de forma formatada no nosso relatório. Terminou? Saiu do laço? Perfeito. Fecho os dois ponteiros e escrevo o relatório gerado com sucesso. System Pause e um menu. Está pronto o programa. Pessoal, era isso. Espero que todos tenham conseguido fazer o programa. Tá? Qualquer coisa é só repassar aqui o programa completo. Tá? E muito obrigado por todos que acompanharam até aqui. Agradeço e até a próxima. Fiquem com Deus.